Irmãos e irmãs, ao celebrar a ascensão do Senhor, fomos incorporados num grande mistério, o mistério de Deus revelado a nós. Hoje, a ascensão, semana que vem, Pentecostes, e depois, então, a Santíssima Trindade. Celebrar a ascensão do Senhor é já viver o primeiro mistério da Trindade, na pessoa, na figura do Filho, o Filho de Deus. Deus que veio ao mundo, se encarnou no mundo, conforme ainda lemos no Evangelho de João, o Verbo que se torna a palavra, ele se faz carne, se faz humano, sem deixar de ser divino. Este é o mistério por trás de tudo aquilo que estamos vivendo na liturgia de hoje. E a todo domingo vivemos essa esperança e vivemos também este encontro com o Senhor que sobe ao céu. Pois todo domingo vivemos a Páscoa. A cada liturgia é a Páscoa do Senhor. Um Senhor que se entrega, o Senhor que se dá em alimento, o Senhor que morre, o Senhor que ressuscita e sobe aos céus. Esse mistério da ascensão é vivido todas as vezes na Sagrada, quando vamos para outra mesa. Saímos da mesa da palavra e vamos para a mesa da Eucaristia. E na oração eucarística, olhamos para um Deus sério, presente no meio de nós. Ao viver aquilo que escutamos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, no primeiro livro, ele vai dizer ao Teófilo, Lucas, no seu primeiro livro, nos mostra o Senhor que se faz mistério no meio de nós, apresentando aquela que então se faz serva, a Virgem Maria. Nesse segundo livro, do Atos dos Apóstolos, nos é colocado então os passos das primeiras comunidades. Os passos que a comunidade passou a viver após então o Senhor subir aos céus. A comunidade, num primeiro momento, ficou esperando o retorno do Senhor. Ficou esperando que o Senhor voltasse logo. Embora a Sagrada Escritura vai dizer que após a sua ascensão, ele retornou mais uma vez a Paulo, revelando-se a Paulo e chamando Paulo, aquele que tanto perseguia o cristão. A comunidade cristã chamou Paulo a fazer uma nova experiência. Mas continuando ainda no texto dos Atos dos Apóstolos, a comunidade vê o Senhor subindo aos céus, fazendo o seu encontro com o Pai, pela ação do Espírito presente naquela nuvem, que cobriu o Senhor Jesus e o leva ao céu. Recordo também uma outra palavra, céus, e não céu no singular, e sim no plural, com S no final, em que nos mostra o lugar da habitação de Deus. Céus é onde o Senhor nosso Deus habita. Por isso que no Pai Nosso dizemos céus, dizemos também no credo céus. Na música de entrada da nossa celebração do dia de hoje, da nossa procissão de entrada, de abertura, o Senhor que subiu aos céus, o lugar da habitação de Deus. Onde lá não tem presente, passado e futuro, mas existe um Deus que é eterno. Um Deus que não tem tempo, mas um Deus que é a plena graça. Lá em Gênesis, aprendemos ainda lá na catequese, Gênesis, a experiência de Adão e Eva que se aproximaram do fruto. Alguns vão dizer que é maçã, mas pode ter sido maçã, pode ter sido jaca. E olha que colocar o pé na jaca é complicado, né? Não importa o fruto, a fruta em si,
mas o fruto presente na Sagrada Escritura que nos é colocado é a proximidade do ser humano do querer ser mais que Deus. É o ser humano indo além dos limites dele, em que os nossos primeiros pais foram além dos limites diante de Deus. E ao ir além dos seus limites, o ser humano, então, é banido do paraíso. Com a ascensão do Senhor, o humano e divino presente em Jesus, a sua humanidade, que é também a nossa humanidade, nos é garantido novamente o encontro nos céus. E no céu, aonde estão os anjos, os santos e a própria Virgem Maria. A nossa entrada, então, agora no céu, essa proximidade de Deus, esse encontro de Deus com o ser humano, do mesmo Deus que habitou no meio de nós, nos dá de presente agora o retorno ao paraíso. Essa liturgia que vivemos no dia de hoje, essa liturgia do presente dado a nós, do encontro com Deus, do paraíso, o nosso passaporte de entrada no céu, onde habitam os anjos, os santos e a própria Virgem Maria. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus, ele envia os discípulos, tanto que no dia de hoje comemoramos o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Embora os nossos microfones ainda não são totalmente profissionais, mas nós precisamos ainda ser evangelizadores. Mesmo se o microfone ainda falhar, nós precisamos que gritar, precisamos que anunciar que o Senhor, ele retornará. Mas antes de ficar como a comunidade ainda, a primeira comunidade, como escutamos no Atos dos Apóstolos, que ficava no olhar, contemplando o céu, precisamos bater nas costas, muitas vezes, nossa. Anjos, como ouvimos na Sagrada Escritura, pessoas que batem em nossas costas, para que então saiamos e evangelizemos. Saiamos do nosso comodismo e passemos a evangelizar, a anunciar, até que o Senhor retorne e então venha habitar novamente no meio de nós. Mas, com a ascensão do Senhor, ele não nos deixa desamparados. As leituras durante a semana já nos foi apontando essa despedida. E ao apontar essa despedida, Jesus faz uma promessa do envio do Paráclito, a presença de Deus no meio de nós. O discípulo, a discípula, missionário e missionária, não pode ficar no seu comodismo. O discípulo e a discípula precisa sair e dizendo que o Senhor está junto de nós, garantindo a esperança ao povo, apontando ao povo e às nações que existe toda uma contradição no mundo de hoje diante daquilo que nós aprendemos através das Sagradas. A palavra que precisa ser habitada no meio de nós é a plena palavra de Deus. E muitas vezes deixamos de lado. Vivemos na superficialidade do sacramento. Digo isso realmente, irmãos e irmãs. Vivemos na superficialidade dos sacramentos. Não pegamos a palavra e colocamos ela em prática. Ficamos apenas a ouvir as celebrações para receber Jesus na Eucaristia. Para mim só importa a comunhão. Para mim só importa o batismo. Para mim só importa a crisma, o casamento, o matrimônio.
A unção dos enfermos, lá na última hora, chama o padre. Para mim só importa isso. Isso é viver a superficialidade. Nós somos chamados a fazer a diferença. Pois é isso que o Senhor nos diz na Sagrada Escritura no dia de hoje. Quando Marcos nos coloca no Santo Evangelho de hoje, esse envio do Senhor, e que Ele está ao nosso lado nos acompanhando. A palavra acompanhar, presente no Evangelho, é a nossa ação acompanhada da palavra. Não minha, não da minha subjetividade, do meu ser, do meu jeito, mas a palavra plena que é de Deus. Esta é a palavra. E ao viver a palavra, anunciar a palavra, não ficaremos na superficialidade do sacramento. Seremos arautos, autênticos, discípulos e discípulas do Senhor. Rezemos.